Fala galera, eu sou o Lucas da Alô e hoje nesse vídeo tutorial eu vou ensinar vocês como gerir a tua cadeia de suprimentos, o teu estoque, o teu CMV usando a Alô Chefia. Então vamos lá. Para começar tudo, você precisa logar na plataforma, né? Então clica no botão de login, entra com o login e a senha cadastrado e ela vai entrar na plataforma, né? Isso que vocês estão vendo aqui é a nossa plataforma web, né? Essa plataforma ela foi desenhada para funcionar em qualquer tipo de tela, né? Tanto na tela do computador, quanto na tela de um tablet ou numa tela de um celular, como se fosse um aplicativo. Não precisa baixar nada. No celular você consegue inclusive colocar esse site, né, na sua tela principal do celular, como se fosse um aplicativo, mas você não precisa baixar um aplicativo necessariamente, né? Aqui, só conceitualmente, né, o que que é a Alô, o que que a gente faz, né? A gente é um sistema de gestão de cadeia de suprimentos, então a gente vai gerir os seus insumos, as suas compras, o seu estoque, tudo isso como se fosse um sistema de caixa que você já tem aí no seu restaurante, né? A gente consegue gerir as movimentações do seu estoque, a gente consegue, com isso, te ajudar a criar listas de compra, a gente consegue te ajudar a fazer as contagens com alguns assistentes de contagem. Então, é um sistema completo de gestão de cadeia de suprimentos, tá? A primeira parte do painel, essa parte que vocês estão olhando aqui, é o nosso dashboard, o nosso painel. Ele vai ter os principais números da tua cadeia de suprimentos, né? Começando aqui pela essa parte de estoque, né? A gente tem o valor total em estoque, a gente tem quantos produtos estão cadastrados, ou seja, estão sendo controlados pelo sistema. A gente tem aqui top 5 categorias que mais impactam nesse valor de estoque. Lembrando que isso aqui que você está vendo é uma fotografia atual do seu estoque, né? Como o seu estoque está agora. E aí você consegue aqui olhar categorias, as top 5 categorias que mais impactam ali nesse valor. Se você controla a validade, é possível fazer isso pelo sistema. Vai estar aparecendo aqui os lotes de validade estão vencendo nos próximos 7 dias em termos monetários e os lotes que já estão vencidos também em termos monetários, né? Aqui do lado direito a gente consegue ter uma visualização de CNV. Esse indicador que é tão importante, a gente traz ele de uma maneira diferente de que as pessoas estão acostumadas, né? O CMV normalmente a gente fala em termos percentuais, aqui a gente está mostrando em termos monetários, mas isso aqui é exatamente aquela mesma coisa, né? Quanto de produto que saiu do seu estoque no período que está selecionado. Então aqui em cima a gente tem um seletor de período, né? A gente tem os últimos 30 dias, os últimos 7 dias, dentro do mês, dentro da semana que você está, ou no intervalo de data que você escolher. Então, por exemplo, se eu quiser ver o meu CMV do mês passado, eu posso selecionar, ele vai me trazer aqui o meu CMV do mês passado em termos monetários. E aqui também vai mostrar as top 5 categorias que mais impactam no CMV, né? Nesse meu caso aqui, fábrica, tortilha, bebida, a gente consegue ver isso em ordem decrescente, né? A gente tem aqui toda a parte de giro de estoque. Aqui ele vai trazer os top 5 produtos em giro de estoque que mais movimentaram dinheiro no seu estoque nos últimos meses, né? Quer dizer, no período que você escolher aqui, né? Então você tem aqui 30 dias, 7 dias, você tem o período que você quiser aqui também e os top 5 produtos que mais movimentaram dinheiro nesse período. Aqui, essa parte de giro de estoque é um gráfico que é muito comum na indústria, mas pouco comum no food service. Então você consegue ver, na verdade, a posição de estoque de cada um dos produtos ao longo do tempo. Se você coloca aqui o mouse, você consegue ver que no dia 23 eu tinha 36 unidades de porco nesse caso aqui. No dia 25 eu já tinha 6 unidades, então você consegue ver uma representação gráfica da movimentação de estoque desse produto, né? Aqui a gente tem toda uma seção de compras também, né? A gente vai te mostrar alertas de compra, né? Produtos que estão com estoque crítico, ou seja, estão quase acabando. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse conceito lá na frente. E a gente tem algumas coisas de configuração aqui também. Produtos que não têm estoque mínimo configurado, ou seja, a gente perde essa métrica, né? A gente não tem como gerar uma lista de compras de forma automática, ou a gente não tem como avisar que aquele produto está acabando de fato, porque a gente não tem esse estoque mínimo cadastrado. Se você clicar aqui, você vai conseguir ver uma lista desses produtos para você fazer esse cadastro. E produtos com preço desatualizado, né? A gente entende que um produto que tem um preço desatualizado, se ele tem aí os últimos 2 meses, você nunca atualizou o preço desse produto.
Pode ser que de fato o produto esteja com preço desatualizado ou não. Você também pode clicar aqui para ver a lista desses produtos e atualizar o preço se for o caso. A gente tem toda a parte de entrada por período, né? Assim como a gente tem a parte de CMV, que são as saídas por período, a gente tem aqui as entradas por período, no mesmo esquema, né? Você tem aqui o seletor de data, você pode selecionar cada uma das datas e você vai ver esse número mudar, né? Então, eu quero ver o que eu fiz de compra dentro desse mês agora. É só clicar que ele vai me mostrar e ele me mostra com as classificações aqui das compras, né? Depois que você faz uma movimentação de estoque, você ainda pode classificar essa movimentação de estoque para ter mais detalhe aqui nos relatórios. E a gente tem uma parte de volatilidade de preço também de produto, né? Então, esse aqui é top 5 produtos que mais mudaram de preço nos últimos 2 meses. Você pode clicar aqui para ver os outros produtos, né? Mas ele tem aqui os top 5 mais importantes, né? E nessa parte de ficha técnica, a gente consegue te mostrar quantas fichas técnicas você tem cadastradas no sistema até agora, quantas estão completas, e a gente entende como ficha técnica completa toda aquela ficha técnica que todos os insumos ali, eles estão com preço, né? Estão precificados, então a tua ficha técnica está 100% precificada, está completa. E aqui na parte de volatilidade de preço de ficha técnica, a gente traz as top 5 fichas técnicas com maior volatilidade de custo que você teve no seu estoque. Então, que você teve no seu sistema, perdão. Então, se você compra um insumo que muda muito o preço daquela ficha técnica, isso fica registrado e a gente consegue te mostrar aqui nesse gráfico, né? Então, aqui a parte do painel, muito simples, ele te traz todos os números mais importantes da tua cadeia de suprimentos. Claro que a gente está trazendo aqui números importantes, top 5, a gente está trazendo um compilado de dados para você ter uma visão geral do teu sistema, né? Mas você pode ver aqui todo o teu sistema em detalhes, produto a produto, na aba de estoque, né? Aqui a aba de estoque ela vai te trazer um pequeno resumo do teu estoque, a mesma coisa que você viu lá na frente. Qual é o valor total que você tem em estoque, quantos produtos você tem, quantas categorias você tem cadastradas. Já te traz os alertas de compra aqui. Você tem vários filtros aqui para você classificar e categorizar e mudar a visualização dessa planilha aqui, dessa tabela que a gente mostra com todos os produtos. Você tem 2 tipos de visualização aqui, tá? Uma visualização em card e uma visualização em tabela. Eu prefiro essa visualização em tabela porque aí você tem os dados um em cima do outro, você consegue fazer comparativos muito mais facilmente. É o lugar também que você consegue cadastrar produtos e gerenciar categorias, né? Então, categorias é muito simples, você só precisa criar o nome de uma categoria, coloca uma cor aqui para ficar fácil de você ver essa categoria e seleciona aqui os produtos que fazem parte dessa categoria. Lembrando que os produtos podem ter mais de uma categoria, não tem problema nenhum. E aqui você consegue também cadastrar o produto dizendo nome, a unidade de medida, a quantidade que você tem desse produto em estoque, qual que é o estoque mínimo desse produto, qual que é o preço por unidade, e aqui adicionar as categorias e os fornecedores para esses produtos. Claro que obrigatoriamente você precisa colocar o nome do produto, a unidade de medida, tá? E aqui é uma pergunta importante, se ele compõe ou não CMV. O que é isso, né? Aqui no painel, quando a gente mostra o número do CMV, a gente mostra as saídas por período só dos produtos que compõem o CMV. Se por acaso você quiser controlar no seu estoque, sei lá, sapo de lixo, quando eu faço, caneta Bic, sei lá, papel, qualquer coisa que não componha o teu CMV, né? Produtos de limpeza ou produtos de embalagem, se você não é delivery, você não quer colocar isso como seu CMV, é possível controlar. Para você ter um controle de quantidade, para você ter um controle de compra, você consegue fazer isso. É só você dizer que não compõe o CMV para não machucar lá aquela métrica, né? Aqui vai aparecer todos os seus produtos cadastrados, né? Só para você entender a notação aqui que a gente faz, a gente tem o nome do produto aqui vão aparecer todos os fornecedores, então nesse caso, meu produto aqui, tomate, a Conecta que é o meu fornecedor, e a categoria é o hortifruti. Tá? Ele te dá mais algumas informações. Aqui, por exemplo, se compõe ou não o CMV, e aqui se ele é ou não uma ficha técnica, né? Esse produto ele possui uma ficha técnica cadastrada no sistema. Eu vou mostrar um modo de ficha técnica mais para frente. Aqui você ainda tem os números principais
desse produto. É uma fotografia atual do produto, tá? Quantidade que eu tenho desse produto em estoque, qual que é o estoque mínimo cadastrado desse produto, qual que foi o preço unitário desse produto e qual é o valor total desse estoque, né? Então, a quantidade multiplicada pelo preço unitário vai me dar o valor total de estoque. Agora, se eu clico nesse produto, a gente vai abrir o que eu chamo de página de produto, né? Aqui vai mostrar todos os detalhes de fato desse produto. Além de mostrar tudo que já estava mostrando, né, lá fora, ele me mostra as unidades de medida que eu posso movimentar esse produto no meu estoque. Aqui, como ele está cadastrado em quilo, eu já posso fazer qualquer tipo de movimentação em quilo, em qualquer unidade relacionada a ele, né? Então aqui tem quilograma, miligrama, tonelada, grama, tudo isso a gente consegue fazer de forma automática. E eu tenho mais um tipo de unidade aqui que é caixa, né? Como é que ele sabe quantos quilos cabe numa caixa de tomate? Eu criei uma conversão personalizada, ela fica aqui escondidinha nesse botãozinho amarelo. Você pode criar conversões personalizadas para os seus produtos. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 18 quilos de tomate é igual a uma caixa de tomate. Então, eu posso movimentar esse produto tanto em caixa, quanto em quilo, quanto em grama, quanto em tonelada, da maneira com que eu quiser. Eu posso criar quantas conversões personalizadas ligadas à minha unidade principal eu quiser. Então, se por acaso você compra batata congelada e a batata congelada tem 2,5 kg, você pode controlar aquela batata em pacote e pode controlar ela em quilo também, criando esse link, essa conversão personalizada, né? Aqui você tem também a parte de lotes com validade, né? Você pode criar validades, e aí você pode, aqui é bem simples de cadastrar, né? Você me diz a data de validade e me diz quanto daquele produto está naquele lote de validade. É lógico, aqui eu tenho 40 quilos de tomate e tomate não tem validade nominal. Então, esse exemplo não faz muito sentido, mas se eu quisesse, eu podia colocar 10 quilos de tomate com uma validade X, mais 10 quilos de tomate com uma validade Y, até eu chegar nos meus 40 quilos que estão disponíveis aqui. Eu ainda tenho um campo de observação que eu posso colocar, por exemplo, o número de lote de um lote qualquer, né? Se eu estou trabalhando com um produto que de fato tem uma validade nominal, que tem um lote nominal, eu posso colocar o lote nominal aqui na observação, tá? Aqui tem toda a parte de movimentação e histórico do produto, né? Tudo que acontece com o seu produto vai estar aqui. Entradas, saídas, contagens e qualquer outro tipo de coisa. Eu editei o preço do meu produto, ou editei o nome do meu produto. Qualquer coisa que você fizer com o produto vai estar aqui. Para você olhar o histórico da movimentação, para você entender o histórico daquele produto, e não só para você entender, para a nossa inteligência artificial conseguir fazer as análises desse produto também, que é esse botãozinho aqui, eu já vou mostrar para vocês. Aqui tem toda a parte de giro de estoque, né? Aquele gráfico de posição de estoque ao longo do tempo e volatilidade de preço desse produto. Então, eu consigo acompanhar o preço desse produto ao longo do tempo, ao longo de toda a história dele, né? Aqui no gráfico e também aqui na parte de movimentação. Aqui a gente tem alguns outros botões, né? Eu consigo registrar a movimentação de produto por aqui. Então, se eu clico no botão registrar movimentação, eu posso registrar uma movimentação de entrada, posso registrar uma movimentação de saída ou um inventário, uma contagem. É simplesmente selecionar e preencher o formulário aqui. E aqui é o lugar onde você consegue fazer esse tipo de movimentação retroativa, tá? Então aqui ele tem a data da movimentação em aberto, você pode mexer. Por exemplo, se eu recebi tomates e eu não dei entrada, não fiz essa entrada de tomate, né, quando ela foi feita, eu posso vir aqui no produto, seleciono o produto específico, dou uma entrada com a data da movimentação anterior. É possível fazer isso, tá? Você também consegue editar algum tipo de movimentação que foi feita errada, né? Por exemplo, eu tenho esse inventário aqui, e eu vou mostrar isso para vocês depois, mas só adiantando esse assunto, né? Esse inventário aqui, no meu caso de uso, eu vou mostrar vários casos de uso diferentes. Esse inventário ele não deveria ser um inventário positivo, porque eu só dou entradas e faço contagem do meu estoque. Então, como eu não dou saída de estoque, eu não posso ter quer dizer, os meus inventários eles têm que estar sempre negativos, né? Porque eu uso o inventário como uma saída do meu estoque. Nesse caso aqui, eu tenho um inventário positivo, então isso é um erro desse produto, né? No meu caso de uso, lógico. Aqui eu posso editar
essa movimentação, se por acaso essa quantidade de estoque foi contada errada, é possível eu fazer isso. Tá? Então eu consigo editar as movimentações, mas claro que quando eu edito uma movimentação, ele fica aqui no histórico como uma edição de movimentação. Todo o sistema é 100% auditável, então você não vai perder nenhuma informação, nem quando ela é editada e nem quando ela é cancelada, né? A gente tem essa parte aqui de edição de produto, então depois que você registra, depois que você cadastra um produto, você pode vir aqui editar esse produto, editar o nome, editar a quantidade, editar o preço, editar o estoque mínimo. Aqui é a primeira coisa que eu queria falar da coisa prática da coisa, né? Depois que você cadastra um produto, esse produto ele está no seu estoque e como se fosse o caixa de dinheiro do seu estabelecimento, né? Tudo o que acontece fica registrado. Então, se eu fizer uma edição de quantidade, quer dizer que eu estou fazendo uma contagem do meu estoque, eu quero registrar essa contagem. Então, a primeira boa prática aqui é você não fazer essa edição de produto aqui na quantidade, por exemplo, se você quer mudar a quantidade. Você registrar uma movimentação de contagem. Aí sim vai estar de acordo com o que você está fazendo de fato no teu estoque, né? A mesma coisa o preço. A gente, né, o preço do produto não muda dentro do seu estoque. Ele muda quando você vai comprar um produto, né? Ele muda assim, desse jeito. Então, muda o preço na hora que você vai fazer uma movimentação de entrada, por exemplo. É o momento de você editar aquele preço, né? Lógico que se você colocou o preço errado, você sempre pode vir na movimentação que o preço está errado e editar essa movimentação, né? Essa é a prática correta para fazer para editar o produto. Mas lógico que a gente deixa aqui aberto, se você quiser fazer essa edição, né? Não quiser ter o trabalho de ir lá no seu produto, fazer essas movimentações, essas edições, você pode fazer por aqui. Você pode também adicionar e tirar categoria, adicionar e tirar fornecedor, dizer se ele compõe ou não fornecedor, enfim, aqui a edição do produto é livre, né? Uma coisa que você não pode editar depois que você faz aqui do produto é a unidade de medida, porque isso torna um produto diferente. E nesse caso aqui eu não posso editar porque ele está ligado já a vários outros processos aqui dentro do sistema, né? E aqui a gente tem a parte do botãozinho de análise da Alô. O que é essa análise da Alô? É a nossa inteligência artificial que vai ler todo o histórico do meu produto dos últimos 2 meses e ela vai me trazer informações importantes de compras, de consumo, enfim, desse produto em si, né? Ele vai trazer uma inteligência muito, além de toda essa inteligência que a gente já entrega, né? Ela vai trazer uma inteligência muito bacana, né? Então, aqui, de cara, a gente tem análise de tempo de estoque, né? Então, ele olha a quantidade que eu tenho de produto no meu estoque, olha o consumo médio nos últimos 2 meses e ele me sugere uma quantidade de dias que eu ainda tenho aquele produto no meu estoque. Nesse caso aqui, eu tenho 3 dias de tomate ainda no meu estoque, né? Ele me dá uma análise de compra e de consumo. Essa aqui, para mim, é a mais bacana, porque ele te dá uma análise. Se você, por exemplo, tiver um comprador e o comprador tiver que se afastar, ou você tiver que colocar outro comprador, outra pessoa para fazer, ou você faz e quer botar alguém responsável pelas contas, a pessoa consegue muito facilmente entender o que já tinha sido feito para cada um dos produtos, sem você ter que falar. Então aqui ele diz que a quantidade, esse produto aqui, nesse caso, ele não tem um ciclo de compras padronizado, então a gente comprou ele sem muito padrão nos últimos 2 meses, mas a quantidade média comprada foi de aproximadamente 31,9 quilos nos últimos 2 meses, e a gente teve algumas compras atípicas aqui. Então ele te entrega toda a informação que um comprador precisa, né? Ele te dá aqui o consumo médio semanal, também é uma informação importante para o comprador, e ele traz aqui uma calculadora de estoque mínimo, né? Vamos lá para o conceito do estoque mínimo. O que é o estoque mínimo para a gente? O estoque mínimo é o mínimo de produto que você precisa entre uma compra e outra desse produto para você ter o mínimo possível de estoque, ou seja, não acumular dinheiro no seu estoque, mas não faltar, não ter ruptura no teu estoque. Então, olhando esse conceito, né, a gente tem algumas variáveis que a gente traz aqui e você pode mexer nessas variáveis para você conseguir criar um estoque mínimo junto com o que ele está te sugerindo aqui, né? Então, o que ele vê aqui é o consumo médio por dia
né? Então, ó, se você tem um ciclo de compras de 7 dias e uma margem de segurança aqui, você quer uma margem de segurança de 20%, ele me recomenda, nesse caso desse produto, ter um estoque mínimo de 86 quilos. E aqui você pode brincar de fato com o ciclo de compras. Ah, eu quero comprar 2 vezes na semana. Beleza, você pode comprar de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. Você pode colocar isso aqui no ciclo de compras. Você pode colocar um tempo de entrega, né, entre o que você está vendo no seu estoque atualmente, que você vai fazer o pedido, e o fornecedor te entregar, isso demora 2 dias, por exemplo. E uma margem de segurança de 20% em cima desse número, ele está me sugerindo um estoque mínimo aqui de 74 quilos. Então, você pode usar isso aqui para construir também o teu setor de compras, né? Ele ainda te dá uma análise de posição de estoque. Essa análise te diz uma tendência do seu estoque estar acumulando o produto, ou seja, a taxa de consumo do seu produto está menor que a taxa de compra, então você está acumulando esse produto. Né? Ao longo do tempo, o estoque desse produto está ficando cada vez mais inchado, ou ao contrário, né? Está numa tendência de queda, como está o meu tomate aqui. A sua compra está menor do que o seu consumo, quer dizer, sua taxa de compra está menor do que a sua taxa de consumo e você está consumindo do teu estoque de segurança e isso pode causar rupturas. E a gente pode ver que isso, nesse caso aqui, é muito verdade, porque ele faz uma análise de ruptura e aqui nos últimos 2 meses houveram 9 eventos de ruptura para esse produto, né? O que é um evento de ruptura? É quando você fica sem estoque daquele produto ou quase sem estoque, né? Você entrou bastante no teu estoque de segurança ali. Então aqui a gente teve 9 eventos de segurança, assim, essa análise está super bacana. Você pode dar um feedback nessa análise para a gente entender se a inteligência artificial está fazendo aqui um bom serviço, né? Mas ele dá informações super importantes para o setor de compras aqui, né? E é claro que você tem um botãozinho de excluir o produto também, se você quiser, aqui finalizando essa parte de inteligência do produto específico, né? Nessa parte de estoque é isso, a gente tem aqui a aba de movimentação também, assim como a aba estoque, você tem vários filtros aqui, você pode filtrar, e uma coisa que eu não falei lá na aba estoque, esses filtros são empilháveis, né? Então você pode usar esses filtros combinados. Então, eu quero ver, nesse caso aqui, né, essa aba, ela te mostra todas as movimentações de todos os produtos, né? Como se fosse o histórico de movimentação de cada um dos produtos, só que tudo junto e na ordem cronológica, né? Da mais recente para a mais antiga. Então você consegue ver tudo o que aconteceu no teu estoque. Eu brinco que essa página aqui é o extrato do banco do seu estoque. Tudo o que acontece está aqui e você consegue ver, né? Então aqui, por exemplo, você consegue ver aqui o que aconteceu ontem, logo ontem, você pode explicar, você pode ver como cada uma das movimentações aconteceram. Então nesse caso aqui, o Sauer foi uma compra, você consegue ver aqui, né, uma entrada por compra no dia 10, foi um produto que foi movimentado por uma lista de compras, de fábrica, ele te traz aqui o nome da lista de compras, te diz quando ela foi criada e te diz aqui quando é que ela foi recebida, né? Foi no dia 10/6, às 15h13. Então você consegue ver exatamente cada coisa que acontece no seu estoque. Então é uma app para fazer auditoria, né? Cara, o que aconteceu na semana tal, eu consigo vir aqui, filtrar e entender ali o que está acontecendo. Por exemplo, porque se eu quiser ver o quanto de bebida que eu comprei, né? Entradas de bebida no mês passado, eu consigo aqui em 2, 3 cliques, consigo criar esse mini relatório. Ele vai me dar aqui, porque essa parte de cima é responsiva, então foram um total de 49 movimentações dessa que eu selecionei, e um total de R$ 4.438,09 de entrada de refrigerante, de bebida, né, no mês passado. Então você pode empilhar esses filtros para fazer relatórios, para fazer auditorias. Você pode ver aqui quem fez cada coisa. Então, eu quero saber o que a Maria fez no meu estoque. Então, na última vez que a Maria foi responsável por algum tipo de movimentação no meu estoque foi no dia 1º de junho, para fazer possivelmente uma contagem, que foi um produto movimentado pela contagem semanal de domingo. Então, você pode fazer qualquer tipo de auditoria, inclusive por autor, né? Aqui, se você controla desperdício, se você controla transferência, se você tem 2 lojas, né, e você faz entradas e saídas por transferências, tudo isso você consegue pegar aqui nesse relatório, tá?
Esse relatório é exportável, você pode exportar as movimentações com filtro aqui, assim como o estoque também é exportável, tá? Você pode vir aqui na aba de estoque, exportar o estoque, ou o estoque completo, ou o estoque com filtros aqui, né? Ou a posição de estoque por data, tá? A posição de estoque por data é bacana, que você pode selecionar uma data específica. Então, eu quero ver qual era o meu estoque, minha posição de estoque de todos os meus produtos e o valor do meu estoque no dia 1º de junho. Você pode aqui exportar, ele vai te mostrar o valor de estoque na tela, e se você baixar a planilha, ele vai te mostrar aqui a posição de todos os teus produtos naquele dia específico, né? Aqui, depois da aba de movimentação, a gente finaliza a parte da inteligência de produto e de estoque que o sistema te dá, né? Aí agora a gente vai para a parte mais prática, né? Como é que a gente dá as entradas, como é que a gente faz as contagens, como é que a gente dá um input de dados no sistema, que é como todo mundo tem muita dúvida, né? Eu vou começar aqui pela aba de contagem, que é uma das abas mais importantes que a gente tem aqui no sistema, né? A aba de contagem, ela vai te trazer todas as tarefas de contagem, né? Todas as contagens que você faz no teu dia a dia aí do teu restaurante, né? Rotineiramente no teu restaurante. Aqui nesse caso, no meu restaurante, eu tenho algumas contagens, né? Eu tenho 5 contagens diferentes. Eu vou passar mais ou menos por cada uma delas, só para vocês entenderem o meu caso de uso, e eu acho que se encaixa em muitos casos de uso por aí, né? A gente tem aqui uma contagem semanal de domingo. Essa contagem semanal é a minha contagem geral, é a contagem que eu uso para fazer o fechamento do meu estoque, assim como quem faz um fechamento de caixa no final do dia, né? Então eu uso para fazer aquela contagem, para entender o quanto eu tenho no meu estoque, para fazer o fechamento, para fazer CMV, para fazer tudo isso. Eu tenho outras contagens que o objetivo para mim não é exatamente fechar o caixa e ter o CMV semanal, ou quero ter o CMV da quarta, da quinta, não é isso. Na verdade, essas contagens que eu faço são contagens para me auxiliar nas compras, né? Se vocês notarem aqui, essas contagens aqui são de fornecedores que são muito importantes para mim, né? Se a gente olha no painel aqui, e aí eu vou começar a dar as dicas práticas, né? Se a gente olha no painel, a gente vê que as duas categorias principais aqui que mais impactam no meu CMV é fábrica e tortilha. Então, eu coloquei contagens propositalmente desses dois itens, né? Para eu sempre ter as compras desses itens bem adequada. Eu não comprar nem a mais e nem a menos do que eu preciso. Esses são os meus itens A, né? São os itens que mais impactam na minha operação. Então, eu preciso ter contagens mais frequentes desses itens para me auxiliar nas compras. E aí eu faço contagem de fábrica na quinta-feira, eu faço contagem de tortilha na quarta-feira, e eu adicionei outras contagens de produtos que não são tão má, mas eles são chatos, né? Que é hortifruti. Hortifruti, a gente é aqui no Rio, né? Aqui no Rio é muito quente e os hortifrutis são muito sensíveis, então a gente são itens chatos, né? Que se não prestar atenção, toda hora tem que fazer uma compra extra e tal. E se eu só não compro no Ceasa, por exemplo, eu começo a ter uma compra, né, muito ineficiente, né, muito cara. Então eu adicionei essa contagem de hortifruti e de alface aqui, que não é o mesmo problema, para eu ter essas compras mais assertivas, né? O que são essas contagens, né? Agora que eu já te falei os meus casos de uso. Essa contagem nada mais é que são as contagens que a gente faz periodicamente, que elas já são pré-setadas aqui, né? Se a gente clica aqui numa contagem, essa aqui nesse caso já está até em aberto, né? Vocês vão ver que ela tem uma rotina semanal, toda quarta-feira ela é feita, e ela tem um responsável aqui. Eu coloquei o telefone da minha loja como responsável dessa contagem, então toda quarta-feira, 7 horas da manhã, ele recebe uma mensagem no WhatsApp da loja dizendo: olha, você precisa fazer a contagem de tortilha de quarta-feira, né? E o que significa fazer essa contagem? É contar esses grupos de insumos aqui. Os grupos de insumos são como setores para a gente, né? Setores de estoque. Eu tenho alguns grupos de insumo para essa contagem específica, né? Eu vou clicar aqui em editar o modelo só para vocês verem esses setores de forma facilitada, né? Eu tenho aqui o setor estoque central de tortilha, eu tenho o setor freezer central de tortilha, eu tenho esses dois setores ficam no meu estoque trancado, vamos dizer assim.
E eu tenho outros setores que ficam na minha cozinha, por exemplo, o freezer preto, a geladeira grande e as tortilhas que já estão mobilizadas lá dentro da cozinha. Todos esses setores participam dessa contagem, né? Vocês conseguem ver aqui que eu fui bem didático no nome do setor, né? Que é justamente para o meu colaborador, quando abrir a contagem, saber exatamente o que ele tem que contar, aonde ele tem que contar. Se a gente clica aqui em ver progresso, né? Foi uma contagem que já começou, mas ainda não começaram a fazer essa contagem. Então tá tudo 0% aqui, né? Quando eles começarem, a gente vai ver esses ponteiros subirem, né? Quando ele começa a contagem, você já pode ver aqui que são vários setores e ele só precisa iniciar essa contagem e colocar aqui a quantidade de cada um dos itens e ir salvando. Essa contagem pode ir sendo feita e salva. A gente sabe que uma contagem de estoque ela pode, né, ter, sei lá, 300 itens diferentes que estão em, sei lá, 50, 60 setores diferentes. Então você pode ir fazendo essa contagem item a item, setor a setor e salvando. Você pode demorar o quanto tempo você quiser para fazer isso e depois você finaliza essa contagem para fazer a soma dos produtos, né? Isso é importante. Por exemplo, eu tenho aqui no meu setor do freezer central, eu tenho tortilhas M6, que são tortilhas mídio 6 polegadas. Então essas tortilhas, elas ficam no freezer central, mas elas também ficam no freezer da minha cozinha, no freezer preto. Então eu tenho uma quantidade grande lá no meu freezer central, eu tenho uma quantidade menor no freezer da cozinha para ser usado, né? E aí, quando eu finalizo a contagem desses itens, ele simplesmente soma todos esses itens, né? Então você pode ir contando com tranquilidade os setores, você não precisa mais ficar com um papelzinho escrevendo quanto tem desse item aqui, mais quanto tem daquele item ali e tal, para fazer a soma, para passar no Excel, você pode fazer tudo por aqui. Eu mostrei isso aqui pela plataforma, mas é claro que quando você tem um responsável pela contagem, ele recebe o link lá no WhatsApp. Esse link você tem acesso, como administrador, você tem acesso a ele aqui, né? Eu vou copiar esse link, vou abrir aqui para vocês verem como é que ele é, né? Que ele é exatamente igual àquela tela que a gente estava vendo, mas não tem um menu, não tem nada. A pessoa, quando clica, ela já loga na plataforma, sem precisar de e-mail, sem precisar de senha, mas claro que ela não consegue sair dessa tarefa, né? Ela só faz essa tarefa específica. E depois que ela é feita, e só depois que ela é feita toda 100%, você consegue finalizar essa contagem aqui, tá? Aqui vão ficar indexadas todas as contagens que já foram feitas, então a gente consegue ver aqui, por exemplo, no dia 14 a Maria fez essa contagem, no dia 21 foi a Maria também que fez, você consegue ver exatamente o que ela contou, né? Agora vamos lá para uma parte bacana para criar uma contagem dessa, né? Como é que você cria uma contagem dessa? Você pode começar criando os grupos de insumo ou você pode começar criando logo a contagem, né? Vou começar criando logo a contagem que a gente já faz o fluxo completo. Aqui, primeiro de tudo, você precisa de um nome para essa contagem. Então, pode ser contagem semanal, pode ser contagem de bar, pode ser contagem de um fornecedor ou de um insumo específico. Você pode fazer como você quiser, né? Então, aqui, nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, contagem mensal. Posso selecionar uma rotina de contagem. Aqui tem algumas opções. Você pode fazer isso diariamente, você pode fazer isso semanal em dias específicos, ou você pode fazer isso a cada 2 semanas também em dias específicos, e você pode fazer isso mensalmente. E aí você pode selecionar se é no primeiro dia, primeiro domingo, primeira segunda, primeira terça, ou primeiro dia do mês, ou o último, né, domingo, o último dia do mês. Então, eu vou colocar aqui uma contagem mensal que ocorre no último dia do mês e vou colocar aqui o Gustavo como responsável dessa contagem. O que isso está me dizendo é o seguinte, e aqui eu tenho o botãozinho para iniciar a rotina automaticamente ou não, né? É possível você não querer iniciar essa rotina automaticamente. Você vai ter que manualmente vir aqui na plataforma e iniciar e adicionar um responsável. Desse jeito aqui, a gente consegue iniciar a rotina automaticamente e notificar a pessoa pelo WhatsApp. Então, todo último dia do mês, o Gustavo vai ser notificado que ele tem que fazer a tal da contagem mensal, tá? Aqui você pode selecionar um grupo de insumos já criado, mas como você ainda não criou grupo de insumo nenhum, você pode clicar aqui no botãozinho de criar grupo de insumo e aqui você vai poder criar os setores de estoque. Aqui é muito simples, você pode colocar um nome que você quiser
no grupo de insumo. Se você estiver pensando em dividir essa tarefa de contagem com outras pessoas, você pode inclusive colocar o nome da pessoa como o grupo de insumo. Alguns clientes fazem dessa maneira, tá? É um caso de uso bem interessante mesmo, de você tem vários setores e cada um é responsável por um setor, e aí você coloca o nome da pessoa que é responsável por esse setor, para a pessoa fazer a contagem. Enfim, aqui você pode colocar qualquer coisa, vou colocar o exemplo aqui, né, bar, e aqui você pode buscar produto a produto, buscar por categoria ou buscar por fornecedor, para você construir esse setor, né, para você colocar insumos nesse setor. Então aqui eu vou filtrar por categoria bebida e vai me trazer aqui todos os produtos bebida. Então eu vou trazer aqui todos as bebidas não alcoólicas da minha loja, eu vou colocar nesse setor de bebida, né? Eu não vou colocar esse refrigerante 2 litros, que é um refrigerante que a gente usa aqui para alimentação de funcionário, né? Então aqui estão todos os refrigerantes, as bebidas não alcoólicas, eu posso salvar isso aqui e ele vai criar esse grupo de insumo que já vai estar associado aqui à minha contagem. Então é muito simples você criar uma contagem dessa. A minha sugestão é que você seja o mais detalhista possível na criação dos seus grupos de insumo, dos seus setores, para facilitar a vida do seu colaborador e vai facilitar a tua vida com certeza. Tem muita gente que não tem tanta paciência para fazer isso e faz, né, vou contar todos os produtos da loja, cria um único grupo de insumo com todos os setores da loja para colocar lá. Isso funciona? Funciona. Agora, se você tem esse exemplo que eu dei aqui, né, que eu tenho o mesmo insumo em vários setores diferentes, você vai ter um problema do operacional na hora disso rodar, né? Mas se você, quero começar logo para fazer desse jeito, depois eu vou ajustando. Ótimo. A nossa filosofia é essa, né? Começa, vai fazendo, mas vai melhorando enquanto você vai indo, tá? Essa é toda a parte de contagem. Agora eu vou para a parte de compras, que é um setor bem bacana para você conseguir dar entrada em lote de produtos e ainda usar toda a inteligência que o sistema te dá para você fazer compras super assertivas, né? Então aqui você consegue gerar lista de compra de acordo com o que você tem atualmente no teu estoque e a demanda e o teu estoque mínimo, né? Para criar uma lista de compras, você simplesmente pode clicar aqui em criar lista de compras. Antes disso, eu vou mostrar como é que você gerencia os fornecedores, porque é exatamente como você gerencia categorias, né? Você pode criar fornecedores simplesmente colocando o nome do fornecedor, selecionando os produtos que esse fornecedor te fornece e, opcionalmente, aqui você pode colocar o nome do vendedor e o WhatsApp do vendedor aqui também, tá? Feito isso, você tem aqui os seus fornecedores, você pode editar eles aqui ou deletar eles aqui no botãozinho da lista, tá? Para criar a lista de compras, você simplesmente pode clicar aqui em criar lista de compras. Aqui a gente vai trazer para vocês todos os seus produtos que estão abaixo do estoque mínimo. Deixa eu relembrar o que é estoque mínimo, né? Estoque mínimo é o mínimo de produto que você tem que ter entre uma compra e outra daquele produto, para você ter o mínimo de estoque possível, ou seja, não acumular produto no seu estoque, e você ter o mínimo de rupturas possíveis, né? Quer dizer, não ter rupturas é o ideal. Então, é o mínimo de estoque que você precisa entre uma compra e outra do produto para você ter o mínimo possível de produto e o mínimo possível de ruptura, tá? Então, aqui a gente vai trazer todos os produtos que estão abaixo do estoque mínimo, ou seja, que necessitam de compra no próximo ciclo de compras desse produto. Não necessariamente eles necessitam de compra agora, mas se você fosse comprar esse produto agora, essa é a sugestão que a gente te dá de compra desse produto, né? Aqui você, lógico, pode desligar esse botãozinho de visualizar apenas produtos abaixo do estoque mínimo, ele vem ligado por padrão, mas você pode desligar para criar uma lista de compras, né, como você quiser. Abacaxi eu não preciso comprar, mas eu quero comprar porque eu vou comprar desse fornecedor. Beleza, eu posso adicionar esse produto na minha lista. Eu vou deixar aqui esse botãozinho ligado, e aqui eu posso filtrar por fornecedor, ou por categoria, ou por produto específico. Eu gosto de fazer as listas de compra filtrando por fornecedor, porque é como a gente faz de fato a lista de compra, né? A gente compra de um fornecedor específico. A gente gera demanda para um fornecedor específico. Então, aqui clicando no filtrar fornecedor, eu posso escolher aqui um fornecedor, vou escolher a iFood Shop, que é o meu fornecedor de bebida principal, tá?
E aqui ele vai me trazer as necessidades de compra desse fornecedor. Claro que eu tenho outros produtos, né, aqui que não necessitam de compra. Mas o que necessita de compra agora, ele está me mostrando aqui e ele já me dá uma sugestão de compras, de acordo com a quantidade atual que eu tenho no estoque. Então, eu consigo olhar aqui o que eu tenho no estoque atualmente e o meu estoque mínimo cadastrado, né? Esse aqui não é o estoque mínimo sugerido pelo sistema, é o estoque mínimo que você acatou, né? Que você colocou lá no sistema. Então, ele vê isso aqui, né? A quantidade atual em estoque e o estoque mínimo de cada um dos produtos, faz um menos o outro e te dá a sugestão de compras aqui. Aqui você pode adicionar produto a produto à lista, manualmente. Não quero comprar isso, não quero comprar isso, quero comprar isso. Beleza, você consegue fazer dessa maneira. Ou você pode adicionar todos os produtos filtrados na lista de uma única vez, clicando no botão para colocar todos ali, né? E aí ele já vai criar essa lista de compras aqui com todos esses produtos. Claro que você pode ajustar aqui, por exemplo, água com gás, eu só compro de 12 em 12, né? Múltiplos de 12. Então aqui você pode ajustar, cara, não quero comprar 13, vou comprar um fardo de água com gás. Coca-Cola tá certinho, 120. Fanta laranja, poxa, eu não quero comprar, vou tirar. E Coca Zero, 24, 2 fardos, vou deixar dessa maneira. Aqui você ainda pode colocar observações nos produtos, tá? Então, nesse caso aqui não faz muito sentido, mas se eu estivesse comprando, por exemplo, hortifruti, e eu quero comprar tomate mais verde, ou mais maduro, ou eu quero comprar água com gás aqui, por exemplo, da Coca-Cola, ou enfim, de outra marca qualquer. Eu posso colocar essa observação aqui, e essa observação vai sair na minha lista de compras, né? Eu posso a lista de compras aqui, é só eu colocar um nome da lista, vou colocar um nome aqui, lista de bebidas, e aqui você pode colocar uma previsão de recebimento, se você já tiver essa previsão de recebimento, e atribuir esse recebimento a um funcionário, a um colaborador seu na operação, né? Essa atribuição de recebimento vai enviar uma mensagem para essa pessoa dizendo que ela precisa receber aquela lista de compras, tá? Vou salvar essa lista aqui. Depois que eu salvo a lista, eu ainda posso exportar essa lista de compras, então posso baixar ela como PDF, posso copiar o link do download dessa lista de compras, ou posso enviar para o WhatsApp, tanto em PDF quanto em planilha, direto aqui, ou para um usuário cadastrado no sistema, ou para um vendedor, tá? Então é possível fazer das duas maneiras. Aqui a gente já tem a lista de bebidas, ela está aqui, né? Nesse caso, eu posso ainda, como eu não atribuir uma pessoa para receber, não atribuir uma previsão de recebimento a essa lista, eu ainda posso fazer isso, né? Isso acontece, por exemplo, quando a gente faz a lista de compras e a gente ainda vai fazer a cotação desses produtos. Então, o que eu faço na prática, né? Eu baixo a planilha do Excel, distribuo isso para os meus fornecedores, espero eles me devolverem e tal, e dizerem, vai ser esse aqui e tal. Eu ajusto aqui as quantidades, porque normalmente tem esse bate e volta de quantidade com o fornecedor, e aí eu consigo colocar uma previsão de recebimento desses produtos e consigo atribuir uma pessoa para receber essa lista, né? Quando eu atribuo uma pessoa para receber essa lista, ela recebe lá no WhatsApp dela que ela precisa receber aquela lista, e se tiver uma previsão de recebimento, ela vai receber no dia também, tá? Aqui eu tenho algumas listas já feitas aqui na minha loja, né? Então, essa aba de compras também é o lugar onde você pode gerenciar essas listas de compras. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem dois grandes grupos, então as listas em andamento e as listas finalizadas, né? As listas em andamento são as listas que ainda estão sendo tratadas e que ainda não foram recebidas. E as listas finalizadas, elas já foram recebidas no sistema e já deram entrada automaticamente, né? Aqui a gente pode pegar uma lista qualquer e ela já foi aqui atribuída a um responsável. Esse responsável recebeu lá o link no WhatsApp, mas a gente tem acesso a esse link. E quando a pessoa clica nesse link de recebimento, ela vai para o que eu chamo de assistente de recebimento, né? Então aqui você consegue ver exatamente o que foi pedido pelo comprador ou pelo administrador, né? O produto que foi pedido, a quantidade de produtos que foi pedido. Lógico que aqui você tem a parte de unidade de medida. Então, se por acaso, voltando lá no início, né? Se por acaso a gente comprou tomate e esse tomate foi comprado em caixa, aqui vai aparecer em caixa para mim.
E eu posso ver exatamente quando eu receber, eu posso dar entrada. Aqui nesse caso foram 15 sacos de alface. Foi isso mesmo? Foi, ok. Eu posso receber, revisar esse produto e receber esse produto. Aqui nessa parte de preço, você pode atualizar o preço que está na plataforma. Se eu não colocar preço nenhum aqui, ele vai dar entrada nesse produto com o preço antigo da plataforma. Agora, se eu colocar o preço novo aqui, vai atualizar o preço na plataforma. Se por acaso eu recebi a mais ou a menos, é possível fazer a modificação dessa quantidade aqui. Então, eu não recebi 15 sacos de alface, eu recebi 20. Beleza, eu posso modificar isso. Ou então, eu recebi um produto a mais. Eu recebi, além do alface, eu também recebi tomate. Posso adicionar a lista aqui, posso colocar a quantidade que eu recebi. Na verdade, não. O cara não me entregou alface, o cara só me entregou tomate. Beleza, eu posso retirar esse produto da minha lista de recebimento. Posso confirmar. E depois que eu confirmo o recebimento, eu vou dar entrada nesses produtos aqui, que eu fiz o recebimento, né? Então, isso aqui é o assistente de recebimento, né? Você pode passar isso para um colaborador seu, para ele fazer o recebimento de mercadoria, e esse recebimento já vai dar entrada automaticamente na plataforma. Então, fecha o ciclo, né? Se por acaso você usou ali a aba de contagem para fazer as contagens, se por acaso você usou a aba de compras para criar as listas de compra, para gerar as demandas de compra, e o assistente de recebimento para dar entrada de produto, você fecha o ciclo sem meter a mão num papel, sem meter a mão num Excel, né? Então, é possível você usar toda essa parte aqui para você fazer entrada de produto, para você fazer contagem de produto, tá? Eu vou passar aqui rapidamente pela ficha técnica para eu começar a mostrar a vocês o assistente, como é que você faz as entradas, como é que você faz as saídas lá no WhatsApp também, né? Aqui a parte de ficha técnica é uma parte bem simples, é uma parte onde você pode cadastrar suas fichas técnicas para você conseguir olhar a precificação do seu produto e interagir com essas fichas técnicas, né? Você pode dar entrada de produto produzido, você pode dar saída de produto final, você pode perguntar como é que é a sua receita de qualquer coisa no WhatsApp que ele vai te trazer. Então, para cadastrar suas fichas técnicas aqui, é bastante simples. Você só precisa clicar no botãozinho amarelo de cadastrar ficha técnica, colocar o nome da ficha técnica aqui, colocar a unidade da porção aqui. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com molho de tomate, eu posso trabalhar com molho de tomate. Eu vou dizer que ele rende em litros, 5 litros, tá? E vou dizer que esse é um produto armazenado em estoque ou ele é ingrediente de outra ficha técnica. Como é que funciona isso, né? A gente aqui, com ficha técnica, a gente tem dois tipos de produto. As fichas técnicas, as receitas, que são estocáveis. Nesse caso do molho de tomate, ele é estocável porque eu produzo ele num dia e ele fica em estoque. Então, ele vira um produto que eu controlo no meu estoque. Ou você tem as fichas técnicas não estocados, né? Que são os produtos finais. Se você trabalha com hambúrguer, por exemplo, você pode criar a ficha técnica do teu hambúrguer para você ver se a sua precificação está adequada, né? Para você ver ali quanto é que ele custa. Só que esse produto não é um produto que ele é armazenado em estoque. Você faz esse produto e você vende esse produto. Você pode criar a ficha técnica desse produto para controlar o custo desse produto. Então, conforme você vai comprando os itens, conforme você vai produzindo os itens e tal, ele vai mudando o custo. Isso você consegue pegar, inclusive lá no painel, né, naquela parte de volatilidade de preço de ficha técnica, mas ele não vira um item estocável, não vira um item que você controla. Então, a gente tem esses dois tipos de produto. E aí você pode entender aqui, né, quando você estiver criando a ficha técnica, entender qual produto é qual. Nesse caso aqui, esse produto é uma ficha técnica e aí ele tem que ser armazenado. E aqui eu vou colocar tomate como um produto principal e eu posso colocar aqui a quantidade do tomate. São 10, para fazer 5 litros de molho de tomate, eu uso 10 quilos de tomate, tá? É possível criar essa ficha técnica. Quando eu crio essa ficha técnica aqui, claro, podia ter outros ingredientes também, né? Porque é um ingrediente só. Mas a gente pode aqui criar uma ficha técnica, por exemplo, vou abrir uma outra aqui. Esse combo prep aqui, na verdade, para mim, isso aqui é como se fosse um pré-vinagrete, né? É um produto que eu uso para finalização de vários molhos, né? A guacamole, meu restaurante é um restaurante mexicano. Então,
Eu uso isso aqui para finalizar guacamole, uso isso aqui para finalizar o pico de galo, então é uma pré-receita minha, né? Nesse caso aqui vai 800 gramas de cebola, 500 gramas de limão e 6 quilos de tomate, que dá um custo para mim de uma receita de R$ 48,14. Então, você consegue criar as receitas para entender a precificação. Uma coisa bacana aqui é que quando você seleciona que o produto ele é ingrediente de uma outra ficha técnica ou ele é estocável, você pode usar ele dentro de outras fichas técnicas, né? Então, a gente usa essa lógica que a gente chama de cascata, né? Então, você pode criar a ficha técnica do molho de tomate, você pode criar a ficha técnica de uma pizza que usa esse molho de tomate, e você pode, inclusive, criar a ficha técnica de um combo da pizza, né, que vai à pizza em si. E se por acaso você muda o preço do tomate pelado, que é um ingrediente do molho de tomate, vai mudar o custo do molho de tomate, que vai mudar o custo da pizza, que vai mudar o custo do combo. Então, tudo isso está ligado e você consegue ver essa mudança em tempo real, né? Então vamos lá agora para o WhatsApp, né? Para o assistente de inteligência artificial no WhatsApp, que é essa conversa aqui. Todas as entradas, todos os tipos de movimentação que eu fiz na painel da web, você consegue fazer aqui no WhatsApp também, de maneira muito facilitada. E você ainda consegue fazer vários tipos de interação que não geram movimentação de estoque, né? Que você pode fazer consulta. Então você pode, por exemplo, esse aqui, como está meu estoque, ele vai me dizer como é que está uma posição geral do meu estoque, né? Aqui, vamos lá para as primeiras movimentações que você pode fazer. Você pode fazer movimentações de entrada e você pode fazer movimentações de saída, tanto por texto quanto por áudio. Então, vamos lá. Entrada de 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, 2 caixas de creme de leite, por exemplo. Aqui eu fiz essa movimentação de entrada e falei entrada de. Mas você pode, como ele é um sistema de inteligência artificial de linguagem natural, né? Por exemplo, como essas outras linguagens que a gente está mais acostumado hoje, né? Você pode falar qualquer coisa que tiver conotação de entrada. Entrou, chegou, recebi, comprei, tudo isso que dá uma conotação de entrada de estoque, ele vai dar entrada. Qual que é a única regra aqui? A movimentação, né? Isso que você está falando, tem que estar na mesma mensagem do que os produtos que estão sendo movimentados, né? Então aqui eu fiz uma entrada de e fiz uma listinha de produtos aqui. Aqui eu fiz 3 produtos, mas você podia fazer 5, 10, 15 produtos. Lógico que tem limite, né? Mas você pode fazer uma lista bem maior de produtos, né? E você podia ter feito isso tanto por texto quanto por áudio, tá? Aqui só para vocês entenderem o feedback, ele entende qual que é a movimentação que você está fazendo, se é uma movimentação de entrada ou de saída. E aí ele aqui te traz os produtos, então aqui foi arroz, feijão preto, creme de leite. Nota que feijão preto não foi o que eu falei feijão, mas ele já entende, ele faz o match desses produtos do que eu falei com o que ele tem cadastrado na plataforma, e ele já identifica o produto ali, né? Aqui ele traz a quantidade movimentada e o valor que foi movimentado, né? Na verdade, aqui o valor por unidade de medida que foi movimentado. Como eu não disse o valor desses produtos na minha mensagem, e eu podia ter dito, ele me traz o último valor, o valor que está cadastrado na plataforma. Se eu tivesse dito aqui, ele atualizaria esse valor desse produto, né? Ele ainda te dá uma variação aqui, que para mim isso é um double check, né? Uma coisa como quem diz assim, ó, você tinha 58, entrou 10, foi para 68, você tá ok ali, né? Você tem aqui a posição de estoque atual de cada um dos produtos que você movimentou. Aqui você consegue ver todos esses produtos, né, que foram movimentados, e para cada um desses produtos ele te traz um ID. Esse ID não é do produto, esse ID é da movimentação. Então, se você quiser cancelar essa movimentação, é simplesmente você mandar cancelar e você coloca o númerozinho ali. Então, fez uma movimentação, viu que está errado, você consegue cancelar essa movimentação com muita facilidade, diretamente pelo WhatsApp. E isso tem um tempo, tá? Você tem 15 minutos aí para você cancelar uma movimentação que foi feita pelo WhatsApp. Depois disso, por questões de segurança e de auditoria, a gente não permite mais que o cancelamento seja feito pelo WhatsApp,
mas você pode entrar na plataforma web para fazer o cancelamento ou a edição dessa movimentação, tá? Além disso, você pode classificar essa ação. Só para vocês entenderem, essa ação ela já foi feita. Eu já dei essa entrada. A entrada de arroz já foi feita e já foi cancelada, inclusive. A entrada de feijão já foi feita e a entrada de cana de leite já foi feita também. O que a gente pode fazer aqui na classificação da ação é aumentar o detalhe disso. Cara, essa entrada foi de quê? Foi uma compra? Foi uma produção? Foi uma transferência de uma outra casa? Enfim, você pode escolher aqui uma classificação para aumentar o detalhamento lá nos teus relatórios, né? Aqui o feedback que ele te dá é um joinha, né? Um okzinho, e essa classificação ela já foi feita. A mesma coisa você consegue fazer com saída, né? Saiu 5 quilos de arroz, saiu qualquer tipo de produto e qualquer coisa que tiver conotação de saída, ele vai dar uma saída também. Uma outra opção de você dar entrada, saída e até fazer contagem é a opção de foto, que está muito bacana, né? Então aqui eu trouxe 2 exemplos aqui de foto. Uma foto que é escrita à mão, né? Não é nem uma nota fiscal, nem um cupom fiscal, é uma notinha escrita à mão. Então a funcionalidade da foto ela está bem ampla. Você pode tirar foto de qualquer coisa, inclusive de produto. Cara, eu quero tirar foto do produto em cima da balança ali para eu fazer uma contagem. Beleza, você pode fazer isso. Vou trazer essa notinha aqui. É uma notinha, um pãozinho fiscal de mercado, né? E aí, o que ele faz aqui é ler essa foto. Nota que eu não falei que é uma entrada, que é uma saída, ou que é uma contagem, nem nada disso. O que você vai fazer para a foto é fazer isso depois, no momento da conciliação dos produtos, né? Então, a primeira coisa que ele faz aqui, depois que você manda uma foto, é ler essa foto e te dar um resumo, né? Primeiro, um resumo de produtos identificados. Nesse caso aqui, vou abrir aqui a foto para vocês verem melhor. Eu tenho duas entradas de abacate e uma entrada de sacola de frente de loja, né? Aqui no Rio a gente tem que comprar as sacolinhas do mercado, então isso aparece na notinha fiscal. Isso é bacana que eu não vou conciliar esse produto, vocês vão entender como. Então ele identifica aqui primeiro os produtos, né? Abacate e a sacola de frente de loja. Depois eles dão um resumo da foto, né? Então identificado 3 produtos, um total de 49,31. E aí você vai para essa etapa de conciliar os produtos. Nesse caso da foto, ele não faz automaticamente uma movimentação. Toda vez que você tira a foto, você precisa clicar na conciliação dos produtos, né? Quando você clica aqui na conciliação dos produtos, ele vai abrir uma página e a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar que tipo de ação que você quer que ele faça. Então, você vai clicar aqui para entender, para dizer se é uma entrada, para dizer se é uma saída ou para dizer se é um inventário. Nesse caso aqui foi uma entrada, vou classificar essa entrada como uma compra e eu posso aqui linkar essa compra com um fornecedor, né? Para eu depois eu ter mais detalhe disso. Aqui ele já vai tentar conciliar com produtos que eu já tenho no meu estoque. Então, por exemplo, aqui é o que está escrito na nota, estava escrito abacate, essa foi fácil, né? Às vezes no cupom fiscal vem uma coisa toda codificada e aí o sistema tenta fazer o deparo ali, né? Tenta fazer o match entre o que está escrito na nota e produtos que você já tem cadastrado. Normalmente ele acerta legal. Aqui foi bastante fácil, né? Tinha abacate, ele achou abacate, ele me diz aqui a quantidade, é só eu conferir isso para ver se está certo. Eu dou o revisado aqui, lembrando que esse revisado, tanto aqui quanto na lista de compras que eu mostrei, né, no recebimento da lista de compras, é uma ferramenta só para te ajudar a balizar isso. Não é obrigatório você fazer isso, mas é bacana você fazer para você conseguir né, se organizar. Nessa nota é muito fácil, só tem 3 itens, mas tem notas que tem 10 itens, 15 itens, e é legal você usar esse botãozinho revisado para de fato revisar, né? E a gente tem esse produto aqui, que é a sacola frente de loja, né? Nesse caso, ele não achou nenhum produto que daria o match aqui para fazer esse produto, né, para eu dar a entrada desse produto. Ele já faz isso automaticamente, né? Deixa eu mostrar aqui. Quando eu clico aqui, ele já me traz o produto que mais se parece com o nome da nota. Nesse caso aqui, nenhum produto foi selecionado, né? Não achou nenhum produto que tinha esse nome, sacola frente de loja. E aí ele já me dá a opção de eu criar um novo produto para fazer o recebimento desse produto, né? Então, aqui ele dá essa sugestão. Se eu quiser, em vez de criar um novo produto, fazer o match desse produto com um outro produto qualquer do meu estoque, é possível fazer, né?
Então, se ele errou o nome ou se ele não está achando, você pode manualmente buscar o produto e dizer para ele, não, ó, esse nome aqui é isso. Então, por exemplo, eu podia selecionar aqui abacaxi, que não tem nada a ver com sapato frente de loja, mas ele vai fazer esse match, ele vai dar a entrada, né? Nesse caso, ele me dá a opção de novo produto, mas o que eu quero mesmo é que esse produto não seja conciliado. Então, eu posso vir aqui no íconezinho de lixeira e removo esse produto da conciliação. Ele não vai ser conciliado, né? Quando eu registro a movimentação, ele me dá um pequeno resumo do que foi feito. Quais produtos foram conciliados, quais as quantidades e quais o valor total desse produto conciliado. Então, essas são as maneiras de você dar entrada e dar saída de produtos pelo WhatsApp. Uma maneira de fazer contagem, né? Além da foto, na foto você também pode tirar foto de uma lista de compras, de uma lista feita à mão, por exemplo, se você já tem uma planilhinha feita à mão e você quer aproveitar esse processo para tirar foto e fazer as contagens, ou, por exemplo, se você trabalha com requisição de estoque e você tem um documentozinho que cada um dos seus colaboradores assina lá ou faz, que vai tirar tais produtos do estoque, é possível você usar essa funcionalidade de foto para simplesmente no final do dia bater a foto daquelas requisições de estoque e dar a saída daqueles produtos. Mas você consegue fazer contagem usando o assistente de contagem aqui dentro do WhatsApp, né? Aqui é só você dizer que vai fazer uma contagem, vai fazer um inventário. Então, ou simplesmente escrever inventário, que ele vai entrar aqui em modo inventário. Na verdade, ele te pergunta aqui primeiro, né, deseja entrar em modo inventário, na função inventário, você diz que sim, e agora tudo que ele entende é ajuste de estoque. Na verdade, aqui não é um assistente de estoque, aqui é onde você pode fazer inventário por áudio, você pode fazer inventário por texto, é possível fazer de todas as maneiras. Então aqui, por exemplo, se eu falar que eu tenho 20 quilos de arroz, o que ele vai entender não é que eu dei uma entrada de 20 quilos, é que eu tenho 20 quilos de arroz no meu estoque. E aí, quando eu envio isso, ele vai fazer o ajuste desse arroz de quanto eu tiver para 20 quilos. Então, nesse caso aqui, foi uma variação de 58 quilos para 20 quilos, e para isso, ele teve que fazer uma saída de 38 quilos de arroz. Tá? Então, nesse modo inventário, você pode fazer inventário por áudio, por exemplo, e ele vai fazer o ajuste de tudo que está no seu estoque. Toda vez que você mandar uma mensagem, e de novo, pode ser uma mensagem com um produto, ou com 5 produtos, ou com 10 produtos, vai ter um limite, dependendo do limite de caracteres que você fizer, né? Mas você pode mandar uma lista grande de produtos, e aí ele vai fazer esse ajuste para você. Toda vez que você mandar uma mensagem, ele vai te perguntar se você quer encerrar a função do inventário aqui para você sair do inventário e fazer coisas, né, outras coisas que não contagem aqui. Quando eu saio do inventário, ele vai me dar um pequeno resumo do que aconteceu, né? Quantos produtos aumentaram de quantidade, quantos produtos diminuíram de quantidade, quantos produtos ficaram com a mesma quantidade. E ele ainda te dá um balanço financeiro, né? Nesse caso aqui foi uma saída de 38 quilos de arroz para fazer o ajuste de estoque do arroz, e isso representou uma saída de R$ 152, tá? É isso que isso quer dizer. Além de entrada, saída e contagem aqui no WhatsApp, você pode fazer vários outros tipos de interação. Por exemplo, perguntar como é que está o nível de um produto no seu estoque. Então, eu posso perguntar aqui, como está meu estoque de arroz, por exemplo. O que ele vai fazer aqui ele vai buscar tudo o que tem de arroz no meu estoque para me mostrar. Então, eu tenho arroz parboilizado, eu tenho arroz de 10 quilos, eu consigo aqui ver qual é a categoria desse produto, qual que é o estoque mínimo, qual que é o último preço. Ele já dá um alerta de compra aqui, porque eu estou abaixo do meu estoque mínimo, né? Ele já faz essa conta para mim, né? Eu tenho 20 quilos de arroz, meu estoque mínimo é 50, eu preciso comprar 30 quilos. Quando eu clico em ver mais detalhes aqui, ele vai me trazer mais detalhes desse produto em específico. Então, qual foi o meu extrato desse produto nos últimos 7 dias, né, de movimentações? Então, foram 30 quilos de entrada, 58 quilos de saída. Em junho, eu tenho 70 quilos de entrada, 58 de saída. Eu tenho aqui o ciclo de compras, né? O tempo médio entre compras desse produto é de 3 em 3 dias, a compra média é de 8 quilos. E o consumo médio ele me traz aqui também. Então, algumas informações que a gente tem lá na página de produto no painel, a gente já consegue te trazer aqui direto no WhatsApp também, né? Outra coisa que você consegue fazer de interação aqui no WhatsApp é a lista de compras, né? Você pode pedir a sua lista de compras geral
do seu sistema. Então, quero uma lista de compras, ele vai me trazer todos os produtos e a necessidade de compras de cada um desses produtos, de acordo com a quantidade atual e o meu estoque mínimo. Exatamente como lá na aba de lista de compras, só que aqui ele não vai gerar uma lista que fica lá guardada, né? Ele vai te mostrar simplesmente aqui na tela do WhatsApp. Então ali ele me disse aqui que a lista ficou grande, né? São 39 produtos, mas ele me traz todos os produtos aqui. Ele já me traz a quantidade sugerida para comprar, já me traz o estoque atual desse produto, o estoque mínimo desse produto e o último preço desse produto. Se eu tiver, por exemplo, no mercado e quiser saber o que eu tenho que comprar, ele já me traz essa informação e já me traz várias outras informações para saber se eu vou fazer uma compra assertiva ou não, né? Uma coisa que você consegue fazer também é interagir com ficha técnica. Então eu posso perguntar qual minha receita de molho de tomate. Aqui nesse caso, ele vai bater nas minhas fichas técnicas e vai me trazer, ó, a receita de molho de tomate leva os seguintes ingredientes. Ele vai me trazer aqui os ingredientes que eu preciso para produzir essa receita de molho de tomate. E ela já me dá o rendimento dessa receita, né? Esse rendimento aqui é 1 litro. Eu posso pedir para ela dizer assim, ó, vou produzir 2 receitas e meia de molho de tomate. E aí o que ela vai fazer para mim é a conta. Ela vai pegar essa receita, vai multiplicar por 2,5. E aí ela vai me trazer aqui se eu consigo ou não. Ó. Nesse caso aqui eu não consigo produzir 2 receitas e meia de molho de tomate. E ele já me dá e já me diz o porquê aqui. Tem uma luzinha vermelhinha aqui, e você vai precisar de 2 latas e meia de tomate pelado. E você não tem. Né? Então você precisa comprar tomate pelado para fazer, enfim, isso aqui é um assistente, inclusive, de produção para você. Você pode aqui movimentar produtos que tenham ficha técnica, né? E aí, de novo, a gente tem 2 tipos de produto que tem ficha técnica. Os estocáveis, né? Então, são produtos que você faz e estoca, e os produtos que têm ficha técnica são produtos finais, que você simplesmente vende, né? Então, para movimentar esses produtos e movimentar o que tem de ingrediente dentro dessa ficha técnica, você movimenta de 2 maneiras diferentes. Para você, por exemplo, retirar esses insumos aqui, né? Quando você produz o molho e você quer retirar esses insumos do seu estoque, você tem que dar entrada nesse molho de tomate, porque é uma produção. Você produziu o molho de tomate, está dando entrada, isso quer dizer que você tirou insumos do seu estoque. Então, se eu der entrada de 2 litros de molho de tomate, nesse caso aqui o que ele vai fazer você vai dar entrada, ele te diz que é um produto que tem ficha técnica, tá? Molho de tomate, você vai dar entrada de 2 litros, e ele pergunta aqui se você deseja dar saída dos ingredientes dessa receita, né? Se eu disser que sim, ele já vai dar a saída desses produtos aqui, né? Então, o óleo, o alho e o tomate pelado, ele já vai dar saída. Para eu fazer, por exemplo, para eu dar saída de produtos, de produto final, eu quero tirar, eu quero vender uma pizza que eu tenho cadastrado no a ficha técnica aqui, e eu quero que os produtos, os insumos dessa ficha técnica saiam do meu estoque. Aí eu tenho que tirar do meu estoque, porque eu produzi e fiz ela. Então eu estou vendendo. Então o que eu posso fazer é vendi uma pizza toscana. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ler a ficha técnica da pizza toscana, vai entender que eu fiz essa retirada da pizza toscana e ele vai me trazer aqui os ingredientes. E se eu quiser dar saída desses ingredientes, é só eu dizer que sim, e ele já vai dar a saída para mim. Então é possível fazer entradas e saídas também de produtos que têm ficha técnica nessas 2 dinâmicas diferentes, né? Produtos estocáveis e produtos não estocáveis, tá? Então, essas são as principais funcionalidades aqui no WhatsApp. Você ainda tem outros tipos de consulta que você pode fazer, como é que está meu estoque, de maneira geral, né? Você pode perguntar como é que está o estoque de uma categoria específica, você pode perguntar qual que é o seu CMV, esse é bacana, né? Qual o meu CMV da semana passada? E aqui com linguagem natural, né? Então você pode dizer que da semana passada ou de um período de tempo do dia 1 ao dia 10, e aí o que ele vai te trazer aqui foram as saídas entre os dias
2 e dia 8, né, da semana passada. Ele te traz um valor total de CMV da semana e uma coisa bacana aqui, ele te traz produto a produto, ele te traz quantas foram as saídas desses produtos, né? Então é possível você fazer vários tipos de interação aqui no WhatsApp, tá? Enfim, essas são as principais funcionalidades e eu quis mostrar aqui muito na prática como é que você mexe no produto, né? Com alguns casos de uso. Existem outros casos de uso, existem muitas maneiras de você usar o nosso sistema, mas conceitualmente ele funciona dessa maneira e eu espero ter ajudado aí vocês a dar esse primeiro passo na gestão, na profissionalização da gestão da cadeia de suprimentos, que é uma coisa tão importante para os restaurantes, né? Então, valeu galera, eu fico por aqui.